Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Como eu fui adolescente nos anos 80 e sempre gostei de synth pop, eu não passei imune à banda que na época era um quarteto Depeche Mode, né? Embora nunca tenha sido uma banda que eu gostasse dos álbuns completos, eu sempre gostei muito de alguns singles, People Are People, Master and Servant, sempre gostei das letras que beiravam um pouco uma coisa meio sadomaso às vezes, uma coisa meio mais escura, sempre gostava disso. Claro, uma das minhas canções favoritas de todos os tempos é Enjoy the Silence, do Violator, mas aos poucos eu fui deixando a banda de lado, especialmente no século XXI, porque os álbuns foram me parecendo cada vez menos synth pop, era uma coisa mais industrial, teve umas coisas meio de lá Delta, não sei das quantas, que parecia meio blues, assim. E eu achava que os singles não estavam vindo bons como eu gostava nos anos 80. Então fui deixando de lado. Eu ouvi os álbuns, mas tá. Até que surgiu em março de 2023 esse Memento Mori. Eu tinha ouvido falar do single, né? Do Ghosts Again, mas eu geralmente não ouço singles. Eu espero que o álbum seja lançado. Precisa dar uma contextualizada no Memento Mori, no título e nas condições de produção antes de falar um pouquinho. Mas antes de falar um pouquinho, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O Depeche Mode é uma banda que, vamos dizer assim, ela envelheceu bem, né? É aquela história que eu falo aqui quando eu estou fazendo filmes, críticas de filmes. O fato de a gente não gostar ou não estar ligado em alguma coisa não significa que essa coisa não seja boa. O Depeche Mode ele tem evitado, tem 40 anos a banda, os caras estão com 60 anos, né? Eles não estão fazendo aquelas tais reunion tours com 2, 3 outros bandas esquecidas dos anos 80. Não tem, assim, o Depeche Mode do Martin Gore e o Depeche Mode do Dave Gahan fazendo showzinho em feira comercial. Não estão gravando nada com orquestra, sabe aquela história assim? Eles ainda conseguem fazer turnês mundiais lotando estádios, álbuns chegam ao top 5, ao top 10 pelo menos da Billboard. Então, ok, é uma banda que achou o seu nicho já há muito tempo, na verdade. Eles acharam um nicho mais nos Estados Unidos quase do que na Inglaterra no começo. Tem uma galera eletrônica que gosta muito deles, uma galera industrial, uma galera gótica. Na verdade, o Depeche Mode é uma daquelas bandas que criou um subgênero de Depeche Mode. A gente consegue identificar bem facilmente uma série, olha que é um grande número mesmo de bandas que são filhotes do Depeche Mode. Então, tudo isso eu acho bem legal. Claro que eles estavam diminuindo o número de álbuns lançados, tá? Até porque o relacionamento entre o David Gahan e o Martin Gore nunca foi, na verdade, dos melhores, né? É sempre meio acrimonioso, assim. Mas eles decidiram, em 2019, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, fazer um álbum novo. E o nome do álbum já estava escolhido, Memento Mori. Memento Mori é uma expressão latina que significa que você tem que lembrar que você vai morrer. Parece uma coisa pessimista, embora a morte e o pessimismo sempre tenham estado nas letras dessa banda, mas assim, Memento Mori não é uma coisa pessimista, não. Na verdade, é para você valorizar o tanto de vida que você tem até a morte, tá? E aí, então, óbvio, em 2020 houve a pandemia, então toda essa história de morte teve uma ressonância muito grande, a produção do álbum, claro, teve que ser adiada, parada, tal. Os caras já estavam chegando ao seu 60º aniversário, né? O Martin Gore, eu acho, deu uma entrevista contando que ele estava chegando na idade em que o padrasto dele que o criou havia morrido, né? Então os caras estão ficando velhos, estavam pensando realmente
a gente começa a pensar mesmo na questão da morte. Até que o negócio ficou muito pessoal, porque em maio de 2022 o Andy Fletcher faleceu aos 60 anos, uma coisa inesperada, né? Assim, quem tinha flertado com a morte era mais assim selvagem em termos de adicção, né? No consumo de drogas, era, eu acho que o Martin Gore, né? Teve uma vez nos anos 90 que acho que ele ficou lá sem respirar uns 2 minutos, o coração parado, quase teve overdose. O Andy Fletcher, ele era o membro que era o menos famoso popularmente, né, do Depeche Mode, que até então era um trio já, porque assim, o Martin Gore e o David Gahan que eram as caras e bocas e vozes e egos conflitantes. O Andy Fletcher, foi um dos fundadores da banda, ele era um cara meio que servia como cola entre os dois, meio que uma bússola, né, para qual single que vai lançar. Ele tinha um super faro comercial. De repente esse cara faleceu. Então o Memento Mori álbum, ele vem de uma ideia pregressa da morte do Andy Fletcher, mas é claro que depois que o Andy faleceu, o David e o Martin tiveram que sentar, colocar um pouco as divices, né, os egos de diva de lado, né, egos de diva de dois velhotes, já mais velhos do que eu, quase 60, já sessentões, e fazer um álbum que meio que honrasse o amigo falecido. E diz que funcionou em termos de relacionamento, diz que eles estão se relacionando bem. Vamos ver, né? Março de 2023, a turnê mundial vai ser no verão do hemisfério norte. Vamos ver se na turnê as divas vão se dar bem. Mas aí não importa. O que importa é que em março saiu o resultado, né, ou o primeiro álbum pós Andy Fletcher. E eu, como todos os álbuns do Depeche Mode, tem um gato querendo subir aqui, gente. Como todos os álbuns do Depeche Mode, eu fui ouvir, né? Como falei, não tinha ouvido nenhum single e tal. E olha, achei, assim, o melhor álbum que eu ouço do Depeche desde muito tempo. Provavelmente em termos de ser completo para mim, né? Em termos de número de faixas que eu mais gostei, provavelmente desde algum pedaço dos anos 90, do Violator, talvez. Ou seja, faz 30 anos que eu não gosto tanto de um álbum do Depeche Mode quanto eu gosto desse. Para variar, eu não gosto do álbum todo, mas não significa que não seja bom. Mas assim, minha opinião, meus gostos são meus gostos. Tentando analisar mais friamente o álbum. Primeiro, eu achei um álbum bastante econômico no que tange aos arranjos, né? É tudo mais ou menos... Tudo bem, é aquela coisa clínica, meio fria, do Depeche Mode. Eles são uma banda tecnopop, synth-pop, e eu espero isso mesmo deles. Não queria, né, na verdade, algo diferente. Só que essa frieza clínica, ela vem sempre misturada com muito drama nas letras, né, que falam sobre morte, mas na verdade falam sobre aceitação também. Tem um pedaço que ele fala que conforme ele vê as folhas caindo, ele vê a beleza dessas folhas caindo. Claro que é uma metáfora para o final da nossa vida, né? Folhas e cabelos e outras coisas que vão caindo na gente, tanto homens quanto mulheres. Então, assim, o álbum, ele tem essa parte clínica, mas ao mesmo tempo ele não deixa o drama de lado. Por exemplo, eu não vou poder tocar aqui, porque essas coisas todas sem direitos autorais e tal. Antes eu queria até falar da capa, né? Essa coisa das asinhas dos anjos aqui com as flores. É claro que remete à morte do Andy Fletcher, mas essa história acaba tendo uma repercussão muito maior, né? Eles perderam o Andy Fletcher, mas desde o período em que esse álbum foi concebido, em 2019, que ele começou a ser concebido em 2019, até se ele ia continuar sendo feito ou não, o mundo passou por uma pandemia e a gente perdeu pessoas, né? Então, esses anjos e essas flores acabam tendo um efeito, né? Um significado muito maior. Mas eu estava falando da economia e tal. Pega, por exemplo, a faixa que abre, My Cosmos is Mine, ela volta para aquela coisa industrial e até meio do Delta lá, umas coisinhas meio bluesy, com as quais o Depeche flertou em meados dos anos 2010, né? Só que tá uma coisa mais
serena, né? Até porque quando você percebe o final dessa faixa, você vai perceber uma fantasmagoria de vozes e sons, assim. Então, eu lembrei muito da expressão Ghost in the Machine, né? Eu falei, nossa, literalmente é o fantasma na máquina, porque é um som com a bateriona, bum, bum, industrial, meio cheio de, sabe, assim, ruídos, como se tivesse uma estação de rádio meio fora do ar, mas é mais comedido do que outros arrombos industriais que a banda teve. No caso agora um duo, né, o primeiro álbum que eles têm como duo. E é legal você perceber que essa primeira faixa, né, Cosmos is Mine, né, que é coisa industrial, que termina com essa fantasmagoria, ela está intimamente ligada com a última faixa, que é o Speak to Me, tá? Porque o Speak to Me, ele abre meio como um hino de igreja, assim, um hino religioso, só que aos poucos essa produção, lindo inclusive, só que aos poucos essa produção vai se, entre aspas, sujando. Você vai ver que abaixo desse hino tem uma série de ruídos, tá? E esses ruídos vão se transformando na mesma batida do My Cosmos is Mine. Então é um álbum meio circular, considerando-se que parte das letras fala de morte, mas também fala de renovação e de uma banda que está continuando aí, pelo menos, até agora, 2023, essa banda como um duo, ela existe. Eles gravaram um álbum, vão fazer uma turnê. Então, assim, a morte não necessariamente precisa acabar com as coisas, né? São ciclos de vida e de morte. Eu acho que o álbum, em termos sônicos, né, da posição dessas duas canções, mostra bem isso. E aí, depois, né, no miolo dos álbuns, conforme eu ia ouvindo, claro que não ouvi a primeira e depois a última para ter essa conclusão, né? Eu fui ouvir esse álbum várias vezes desde que ele foi lançado, 2, 3 dias atrás. Mas, enfim, depois que passou a primeira faixa, que eu falei, certo, vai ser mais um álbum industrial, tudo bem, bacana, mas... Aí veio a surpresa, eu falei que eu não tinha ouvido nenhum single, né? Porque começou a ter aquela Wagging Tones, Ghosts Again, voltou tudo para mim os anos 80, que era a fase que eu mais gostava da banda. Por isso que eu gostei desse álbum mais do que todos os outros, acho, desde o Violator até agora. Tá? Você pega, por exemplo, o Eggington, puxa, não tem como não imaginar que aquilo é uma homenagem ou é uma influência descarada do Kraftwerk. Né? E aí, é claro, né, eu pensei no Yazoo, que era uma banda contemporânea, tem o Vince Clarke que participa do Yazoo, e o Vince Clarke foi um tecladista primeiro, né, um dos tecladistas do Depeche, que saiu já no comecinho dos anos 80. Aí você tem o single, que foi tão falado e eu não tinha ouvido ainda, Ghosts Again, lindérrimo. Essa sim, para mim é a faixa mais maravilhosa que eu achei desse álbum, e para mim vai virar um dos singles que eu vou colocar em playlist. Como se eu fizesse playlist, né? Mas assim, nas que eu vou sempre voltar. Ghosts Again é linda, não só a letra, né? Falando que nós vamos virar fantasmas, mas também na melodia me lembrou uma coisa muito New Order, Bizarre Love Triangle, ou sei lá, com True Fate. Mas claro, eu não estou dizendo que o Depeche está copiando essas coisas, né? Eu estou dizendo só Yazoo ou New Order, eu só estou dizendo que eles são parte do mesmo mundo, do mesmo caldeirão do Yazoo, do mesmo caldeirão da New Order. Todas essas bandas vieram do Kraftwerk, né? Na verdade, tem mais de uma coisa aqui de Kraftwerk. Tem um outro pedaço que também me lembrou o Kraft, né? Tem duas canções que são mais, sei lá, tecnopop, synth-pop, mais daquelas para estádio, né? Mais comerciais, vamos dizer assim, que eu falei, a gente não deve ser de propósito esses títulos. Tem uma que é People Are Good, e a gente sabe que a banda tem um smash, né, um super sucesso, que é o People Are People, né, lá de 1984, People Are People, aqui pessoas são boas, mas não pensa que eles estão virando otimistas, não. Na verdade, a ideia dessa letra é assim, finge que você acredita que as pessoas são boas, finge que você acredita que elas têm empatia. E tem uma outra, que também é synth pop, assim, mais de estádio, que é o Never Let Me Go.
Eu me lembro que tem uma canção deles famosa também, que é o Never Let Me Down. Então, assim, é difícil você imaginar que você tem duas canções cujos títulos são muito parecidos com sucessos que eles tiveram dos seus auges oitentistas e que isso tenha sido por acaso, né? Não, para mim isso é uma referência mesmo aos anos 80 e é por isso que eu achei esse álbum legal, porque eles estão voltando para os anos 80, que é os anos que eu mais gostei do Depeche Mode. Só que voltando para os anos 80 em alguns pedaços, só que, claro, com a cabeça, com expertise, com o tempo que homens de 60 anos agora têm. Então, é claro que você vai ter uma produção que está diferente, uma produção que está mais econômica, enfim, aquilo que eu falei no começo, né? E é bacana, o álbum ele tem umas outras sacadas que estão nos detalhes, né? Infelizmente eu não posso tocar aqui por questões de direitos autorais e tal, mas você pega, por exemplo, Caroline's Monkey, antes de falar dessa canção, esse monkey não pode ser entendido como literalmente o macaquinho da Caroline, não é uma mocinha que tem um macaquinho, tá? Monkey em inglês, como gíria, relaciona-se a vício, especialmente adicção em drogas, né? Então, geralmente essa expressão monkey on your back, né? Macaco, você tem um macaco nas suas costas. Essa faixa fala sobre isso. Inclusive o refrão dela é muito bem feito, as letras são boas, para variar, né? Enfim, tem uma vibe meio Nick Cave, tá? Isso que eu achei legal nesse álbum. Pode não ser coisas que eu vou retomar a audição, como farei com Ghosts, Again ou o Eggington, mas são coisas que eu achei interessantes, né? Soul With Me, por exemplo, me lembra, é uma balada bonita, que tem alguns elementos de rhythm and blues, da soul music atual. Então, assim, eu acho que é um Depeche Mode que voltou à forma, que eu gostava, não que ele tenha saído de forma alguma vez, por isso que eu fiz essa coisa de dizer que eles são uma banda que não estão fazendo festivalzinho de terceira, não estão tendo que excursionar com 3 outras bandas, porque só assim que eles conseguem achar alguma plateia. Não, eles são uma banda íntegra ainda, que consegue lotar estádios, né? Só que eles pegaram um caminho que eu não amei tanto quanto eu gostava de alguns singles dos anos 80. E esse álbum, eu acho que eles fazem essa volta, talvez por conta de fechar um ciclo ou continuar o legado do Andy Fletcher, né? Ou não, ou simplesmente foi porque eles quiseram fazer. Opa! E aqui eu apertando um botãozinho aqui, bem com a faixa que lembrava o começo aqui do Kraftwerk, a época do Trans-Europe Express. Então eu acho que assim, Memento Mori ficou como um bom disco de legado, né? Essas bandas que a gente chama de disco de legado, uma boa homenagem ao Andy, uma boa homenagem, o retrato desses tempos de pandemia ou pós-pandemia, e um renascimento, vamos dizer assim, né? Talvez a banda, agora como duo, se encontre outras vezes para fazer outro disco. Se não fizer também, acho que termina a carreira de forma bastante boa. E os vocais dos dois caras, eles cantam, né? Os dois cantam. Tão íntegros, bem legais mesmo. E uma coisa que eu achei divertida aqui, algumas das canções, umas 4, são coautoria com o Butler, Richard Butler, da Psychedelic Furs. Achei legal esse influxo, né, de coisa, entre aspas, nova. Nova, tô falando de um cara que tem a idade deles, né, Psychedelic Furs. Mas assim, talvez porque o Andy tenha saído, né, por razões óbvias, enfim. Chamar um contemporâneo para fazer algumas coisas juntos tenha sido uma coisa que, entre aspas, naturalmente aconteceu, né? Eu digo entre aspas, as coisas muito a ver com o inconsciente e tal. Muito legal, Memento Mori. Parabéns para o Depeche Mode. Fico feliz de saber que as bandas da minha época ainda conseguem fazer álbuns íntegros. Muito legal. E Ghosts Again é maravilhosa. Quase chorei quando vi pela primeira vez. Tchau.